deixa ir beber morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa ir beber morrer, levante a sua mão pela Meus amados irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo abençoado, que o nosso bom Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Irmãos, hoje a nossa lição de hoje é a lição de número 3, que vai ter por tema O Pai enviou o Filho, irmãos. A lição 3 é uma lição sobre Cristologia, onde aqui, irmãos, iremos aqui aprender sobre o plano eterno da redenção, o Pai enviando o Filho para salvar o mundo. É uma verdade que manifesta o amor divino e reafirma a perfeita unidade da Trindade na missão da salvação. Ou seja, ao longo da lição de hoje, nós vamos estudar como o envio do Filho unigênito revela a suprema expressão do amor de Deus, revela o cumprimento da plenitude dos tempos e também revela a atuação harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção. E mais uma vez, irmãos, aqui é o trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Uma lição boa, um trimestre profundo, um trimestre maravilhoso, que vale a pena dedicar, porque, irmãos, isso aqui é maná do céu, tá? A Trindade, né? Falar sobre Deus na sua essência, Deus nas suas obras, atributos, é coisa muito boa, tá? E a lição, irmãos, o trimestre nosso, ele possui 3 lições, né? 13. Já foi uma, já foi 2 e hoje é a 3. Olha aqui no banner, ó. Olha só, a lição 1 foi qual? O mistério da Santíssima Trindade. A lição 2, o Deus Pai. Hoje, a lição 3, o Pai envia o Filho. A lição 4, a paternidade divina. A lição 5, o Deus Filho. A lição 6, o Filho como verbo de Deus. A lição 7, a obra do Filho. A lição 8, o Deus Espírito Santo. A lição 9, o Espírito Santo, o regenerador. A lição 10, Espírito Santo, o capacitador. A lição 11, o Pai e o Espírito Santo. A lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O nosso textuário, irmãos, tem por seguinte: nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9, mais uma vez. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo de número 9. Ouça aqui, olha só. Esse versículo de 1 João, ele constitui o cerne, né, da soteriologia joanina, apresentando o envio do Filho, não como um evento isolado, mas como a manifestação suprema do caráter benevolente de Deus. O termo unigênito vai enfatizar a singularidade e a divindade de Cristo, enquanto o propósito do envio, né, para que vivamos, revela a dimensão regeneradora da graça. Pastoralmente, compreendemos que a vida espiritual não é uma conquista humana, mas uma concessão divina, mediada pelo Filho, exigindo do crente uma resposta de fé e gratidão diante do sacrifício vicário realizado no Calvário. A lição 3, ela tem por seguinte liturgia semanal. É isso aqui, olha só aqui no banner. Segunda-feira, João 3,16, tem por tema o amor de Deus revelado no envio do Filho. Terça-feira, João 6,38, o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Quarta-feira, 1 João 4,10, Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho. Quinta-feira, João 14,6, Cristo como o único caminho ao Pai. Sexta-feira, Efésios 1, do 3 ao 6, o plano eterno de adoração, como filhos em Cristo. Sábado, João 16, versículo 13 e 14, o Espírito glorifica a Cristo e guia em toda a verdade. A lição 3, irmãos, por seguinte em prática, diz assim, olha aqui no banner. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e adoração dos crentes. Mais uma vez, o envio do Filho
revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Ou seja, irmãos, o envio do Filho não nasce de carência divina, tá? Não foi isso não, mas da plenitude do amor eterno. A iniciativa parte do Pai, que vai se concretizar no Filho e aplicar pelo Espírito Santo. Essa estrutura, né, a Trindade, né, revela não apenas o que Deus faz, mas quem Deus é. A missão e a ontologia caminham juntas, sem rachadura, sem divisão. Ou seja, quando diz aqui, ó, o envio do Filho, né, esse envio vem do verbo grego apóstolo, que indica envio com autoridade, missão específica. No Novo Testamento, ele nunca comunica improviso, mas comissionamento. Aqui o Filho não vem por acaso. Ele é enviado com propósito redentivo, definido antes da fundação do mundo. E aqui o amor do Pai, né, é um amor com essência e não um amor com emoção. Por quê? O termo grego ágape descreve amor sacrificial, deliberado e autodoado. Esse amor não nasce da resposta do outro, mas da natureza de quem ama. O Pai ama, porque ele amou. 1 João 4,8. Esse amor não é sentimentalismo, não, né? Mas ele custa caro, é um amor que sangra, um amor que se entrega. O envio do Filho é a prova objetiva do amor invisível do Pai. Olha só que forte, irmão. Então tá aqui, tá? O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A lição 3, irmãos, o Pai envia o Filho tem por seguinte plano de aula. Primeiro ponto, tópico 1. O envio do Filho e o amor do Pai. A parte A, o amor incondicional do Pai. A parte B, a iniciativa soberana de Deus. A parte C, o envio do Filho e a Trindade. O tópico 2, o Filho e a plenitude dos tempos. A parte A, preparação histórica e religiosa. A parte B, o Filho nascido sob a lei. E a parte C, a adoção de filhos. O tópico 3, a Trindade no plano da salvação. A parte A, a vontade do Pai realizada pelo Filho. A parte B, a mediação exclusiva do Filho. E a parte C, a aplicação da salvação pelo Espírito. Irmãos, a nossa aula, como de costume, ela é cheia de material visual, tá? Cheia de banners. Em cada comentário tem um banner visual para você poder acompanhar, poder notar. Lembrando que esses banners visuais, eles podem ser seu, tá? Tanto o banner visual, como também um comentário que eu faço aqui na aula, comentário no nosso vídeo, e outros materiais. Pastor, como eu consigo? Irmãos, está aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui no vídeo? Aqui embaixo tem descrição, né, o nome da aula, e mais embaixo tem um material lá para você poder baixar na nossa plataforma. Como é que baixa? Sendo um assinante. É material premium, mas lá tem muito material bom. Tem banners visuais, tem comentário da lição, tem slide. Irmãos, lá tem muita coisa. É aqui embaixo, tá? 2 links. Assinatura mensal ou assinatura trimestral. Irmão, vale muito a pena. São materiais por excelência, materiais corrigidos teologicamente, materiais pedagógicos, materiais que vão ser útil na tua aula, tá bom? Então aqui, ó, plataforma TBD mais subsídio prêmio. Aqui embaixo, vai lá. Assine a plataforma e tem em suas mãos toda semana materiais ricos em conteúdo teológico, também pedagógicos. Hoje, irmãos, quero fazer com você uma aula diferente. Tá aqui a revista, tá? Revista em mãos. Eu quero que você aí na sua casa, você acompanhe a lição, lendo a lição na sua casa, mas hoje eu vou somente aplicar a lição, irmãos, tá ok? Eu tenho aqui, irmãos, aqui o material meu visual, tá? Aqui em subsídios. Eu vou por você aqui na aula aqui, te explicar o material, tá bom, da lição. Introdução explicada. Então hoje é uma aula explicativa. Então hoje não vou ler lição em classe, tá bom? Eu vou aqui talvez ler uma coisa ou ler outra, mas não a lição inteira. Então, aí na sua casa, fique sentadinho, pegue a sua revista, um papel, uma caneta e escreva tudo com calma, com cautela e com tempo. Veja a aula, reveja a aula, aqui a aula, comente aqui embaixo, curta, tá bom? E se inscreva em nosso canal. Vamos lá? Lição 3, o Pai enviou o Filho. A lição 3, irmãos, na sua introdução, eu fiz um comentário da seguinte maneira, olha só, ouça aqui, anota aí, ó.
Olha só, o estudo do envio do Filho pelo Pai nos remete o âmago centro do plano redentor estabelecido antes da fundação do mundo, né? Antes do mundo ser fundado, o Pai já tinha na sua mente, no coração, enviar o Filho. Olha aqui, na Escritura, a vinda de Jesus Cristo não é apresentada como um acidente histórico ou uma resposta improvisada, não, de Deus, diante da queda do homem no Éden. Pelo contrário, né, trata-se de um cumprimento das promessas messiânicas que reperpassam todo o Antigo Testamento, desde o proto-evangelho em Gênesis 3,15 até as profecias detalhadas de Isaías sobre o servo sofredor. Esse panorama bíblico revela que Deus, em sua soberania e presciência, ele arquitetou perfeitamente, provendo um meio de reconciliação para a humanidade caída e destituída da glória divina. Historicamente, a encarnação do Verbo ocorreu no cumprimento do tempo, um período marcado pela unificação política romana, pela difusão da língua grega e pela expectativa messiânica judaica. Do ponto de vista doutrinário, o envio do Filho é a prova irrefutável da doutrina da Trindade em operação, aonde o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo ele capacita. A ênfase teológica aqui recai sobre a natureza da missão de Cristo, que não veio apenas para ensinar ou para realizar milagres, não, mas fundamentalmente para dar sua vida em resgate de muitos. A compreensão desse mistério exige do estudante da Bíblia uma postura de humildade e adoração, reconhecendo que a iniciativa da salvação partiu inteiramente de Deus, sem qualquer mérito humano precedente. Olha aqui, irmãos, o banner visual de nossa introdução, eu botei aqui por tema o envio do Filho, tá? É o material de nossa plataforma DBD, mais subsídio prêmio, que está aqui embaixo para assinante. Mas, o material é muito bom, tá? São muitos banners visuais, muito comentários, subsídio, irmãos, coisa boa. Aqui embaixo, tá bom? Olha aqui, eu botei assim aqui no banner, ó. O envio do Filho, note aí. O envio do Filho nasce do decreto eterno do Pai. Na cristologia bíblica, o envio do Filho não é improviso histórico, mas é decisão eterna do Pai. Antes da fundação do mundo, o Pai determinou enviar o Filho como mediador. Leia aí em Efésios 1, versículos 4 e 5. O Pai é a fonte da missão redentora. O Filho é o agente obediente dessa vontade eterna. João 6,38. O envio do Filho revela o amor paterno como iniciativa redentora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? João 3,16. A cristologia do envio afirma que a salvação não começa na cruz, mas no coração do próprio Pai. Irmãos, a salvação inicia no coração de Deus, tá? Olha aqui, o Filho, ele é enviado sem perder a sua plena divindade, irmãos. Isso aqui é interessante. Anota aí, ó. Ser enviado não implica inferioridade ontológica. O Filho é consubstancial ao Pai, João 1,1, João 10,30, mas assume voluntariamente a missão redentora. Na cristologia clássica, distingue-se ordem funcional, econômica na economia, e igualdade essencial, ontologia trinitária, ou seja, pelo Filho vir para a Terra, ele não perdeu a sua divindade, continuou sendo Deus, tá? Olha aqui, o envio do Filho confirma a unidade da missão trinitária. Embora o Pai envie o Filho obedece e o Espírito aplica. A obra é indivisível. A Trindade trabalha junta. Enquanto o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo ele aplica a redenção, a salvação. Tá? A cristologia do envio reafirma o princípio clássico. As obras externas da Trindade são inseparáveis. Leia sua casa aí, em João 14, 26, em Gálatas 4, versículo 4 ao 6. Olha só, o envio do Filho não divide a Trindade, revela a sua unidade, não diminui o Filho, mas manifesta a sua obediência. Não começa na cruz, mas nasce no eterno amor do Pai. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte tema: o envio do Filho e o amor do Pai. A primeira parte, o amor incondicional do Pai. A segunda parte, a iniciativa soberana de Deus.
E a terceira parte, o envio do Filho e a Trindade. Irmãos, o tópico 1 tem por tema o envio do Filho e o amor do Pai. A parte A, o amor incondicional do Pai. Anota aí, olha isso aqui interessante. Ó. O amor de Deus, descrito no Novo Testamento pelo termo grego ágape, é uma afeição fundamentada na vontade, no caráter divino, e não nos méritos do objeto do amor. Diferente do amor humano, que muitas vezes é condicional ou reativo, o amor de Deus, o amor do Pai, é a causa eficiente da salvação. Em João 3,16, o advérbio de tal maneira, do grego outos, não indica apenas a intensidade do amor, mas o modo sacrificial e único pelo qual Deus escolheu agir em favor de pecadores, rebeldes e indignos. A profundidade desse amor, ele manifesta-se no fato de que o Pai entregou o que tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. O termo grego moneges deixa que Jesus é o único da sua espécie, possuindo a mesma essência e substância do Pai. Ao enviar o Filho, o Pai não estava apenas enviando um mensageiro ou um profeta, mas a si mesmo em essência. Ó, nota aí, tá? Interessante. Revelando que o custo da nossa redenção foi paga pela própria divindade. Este ato de entrega voluntária redefine o conceito de amor para a cristandade, tornando o padrão para a conduta cristã. Dessa forma, o amor incondicional do Pai estabelece a base para a nossa segurança espiritual e emocional. Por quê? Saber que fomos amados quando ainda éramos inimigos liberta o crente do medo do juízo da escravidão. Tá? O amor do Pai é o fundamento sobre o qual a nossa identidade cristã é construída, assegurando-nos de que nada pode nos separar desse vínculo eterno. A Igreja, portanto, deve proclamar este amor não como um sentimento vago, mas como uma decisão divina, histórica, transformadora, que exige arrependimento, também exige fé. Olha aqui no visual, irmãos, o amor incondicional do Pai. Eu botei aqui embaixo, no partícula marronzinha, assim, a seguinte frase. Verdade central. Deus não ama porque o mundo é bom. O mundo pode ser salvo porque Deus o ama, porque Deus ama. O envio do Filho é o ápice do amor eterno do Pai revelado na história. De novo, Deus não ama porque o mundo é bom. Irmãos, o ser humano ele foi criado bom, mas o pecado tornou mal. Tá? O mundo pode ser salvo porque Deus ama. O envio do Filho é o ápice do amor eterno do Pai, revelado na história. Olha aqui, ó. Primeiro, o amor do Pai é a origem da redenção. O envio do Filho nasce do amor eterno do Pai. João 3,16 afirma que a salvação começa em Deus, não no homem. Olha, interessante. Antes de qualquer resposta humana, há uma iniciativa divina fundamentada no amor. Segundo, o mundo, amado é moralmente rebelde e espiritualmente perdido. O mundo amado, ele é moralmente rebelde e também espiritualmente perdido. Em João, cosmos não é neutro, mas hostil a Deus. Ainda assim, é esse mundo que o Pai ama e busca salvar. Mesmo o mundo hostil, mesmo o mundo rebelde, o mundo moralmente rebelde, o mundo perdido espiritualmente, é esse mundo que Deus quer salvar. Terceiro, a missão de Cristo é salvífica, não condenatória. João 3,17 esclarece o propósito do envio, não condenar, mas salvar. A condenação já pesa sobre o mundo. O Filho vem como resposta graciosa de Deus para a restauração da humanidade. Quarto, o ágape define a natureza do amor divino. Não é a reação humana. O verbo grego agapou é o substantivo ágape, expressam um amor que decide amar, mesmo diante da rebeldia. Olha só, não é amor condicionado a mérito, mas compromisso redentor com o mundo caído. Romanos 5,8. E quinto, o envio do Filho é a maior revelação do amor do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai não envia um mensageiro, mas o Filho unigênito, o moneges. Isso revela que o amor divino é sacrificial. Deus entrega o que tem de mais precioso para salvar o que estava perdido. 1 João 4, versículos 9 e 10. E para fechar aqui o sexto,
O amor do Pai se concretiza na obra redentora do Filho. O amor não permanece abstrato. Ele se manifesta historicamente na encarnação, na cruz e na ressurreição. A cristologia bíblica mostra que o amor do Pai ganha forma na obediência do Filho e eficácia na salvação do mundo. Aqui, irmãos, na parte 2 fala assim, tópico 1, né? A iniciativa soberana de Deus. Anota aí, olha só. A salvação é do início ao fim um projeto de iniciativa divina, refletindo o que os teólogos chamam de monergismo, uma determinação do plano redentor. No verbo grego enviar, apóstolo, carrega a ideia de alguém que é comissionado com autoridade para uma tarefa específica, tá? Deus não esperou que o homem buscasse a reconciliação, não. Pois a humanidade, em seu estado de depravação total, era incapaz de desejar, né, Deus e sua santidade. A iniciativa soberana demonstra que o Criador é quem busca a criatura, invertendo a lógica das religiões humanas, ou seja, quem busca a criatura é o Criador, irmãos, tá? Ele que nos encontra, ele que nos salva, ele que nos busca. Deus, com sua soberania, ele envia o Filho, também se manifesta na escolha do momento e do método. O plano não foi uma reação imprevista ao pecado, mas foi um decreto estabelecido antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. No hebraico indica uma deliberação, né? O sod é o conceito de conselho, o plano divino, íntimo e profundo. Isso garante que a salvação não pode falhar, pois está alicerçada na vontade imutável de um Deus onipotente. O envio de Cristo é a execução histórica dessa vontade eterna, porque ela prova uma base sólida para a nossa esperança. Aqui, a aplicação prática dessa soberania divina é a exaltação da graça e a exclusão de qualquer jactância humana. Se Deus dá iniciativa, toda a glória pertence a Ele. Para o crente entender a iniciativa soberana do Pai, produz um descanso profundo, pois a manutenção da nossa salvação não repousa em nossas mãos trêmulas, mas na mão poderosa daquele que nos buscou quando estávamos perdidos. Interessante, ó. O Pai produz um descanso profundo, pois a manutenção da nossa salvação não repousa em nossas mãos, não, mas repousa nas mãos daquele que nos buscou quando estávamos perdidos. A igreja, ela deve, portanto, anunciar o evangelho com confiança de que Deus está operando para atrair os homens a si mesmo através do envio de seu Filho. Olha aqui no visual, meus irmãos, a iniciativa soberana de Deus, tá? O tópico 1, parte 2. Olha aqui. A redenção em Cristo é um plano eterno, não uma resposta emergencial. Por quê? Lá em Efésios 1, versículos 4 e 5, vai afirmar que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. A cristologia bíblica ensina que a salvação não surge após a queda, mas já estava decretada na eternidade. Olha aqui, o Filho, ele foi designado Salvador antes da criação. 1 Pedro 1, fala assim nos versos 18 a 20, revela que Cristo foi conhecido, foi destinado antes da fundação do mundo. Isso confirma que o Filho não é um recurso tardio, mas é o centro do propósito redentor eterno de Deus. Terceiro, a soberania divina governa o plano da salvação. Em Efésios 1:9, mostra que Deus age segundo o beneplácito da sua vontade. A redenção não é negociada com a humanidade, mas executada conforme o desígnio do Pai, que é soberano, tá? Ou seja, quando o Pai tem a iniciativa, aqui nos mostra que o amor de Deus antecede qualquer resposta humana. Olha aqui, em 1 João 4,10 declara que o amor divino não é a reação, mas a iniciativa. Deus amou primeiro e por isso enviou o Filho como propiciação pelos pecados. A salvação nasce no amor, não no mérito. Ninguém merece salvação. É o amor de Deus por nós, é a graça, tá? A iniciativa da salvação pertence exclusivamente a Deus. Por quê? A Escritura é clara. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele que nos buscou. A redenção é obra divina e do começo ao fim, planejada por Deus, pelo Filho realizada e aplicada pelo Espírito Santo.
Não se esqueçam, mais uma vez, todo o meu material aqui comentado, material meu visual, comentário, falado, estão aqui embaixo nos links da plataforma, tá, irmãos? Qual é a plataforma? EBD mais subsídios prêmio, é para assinantes, mas são materiais muito bons, materiais profundos que vão te auxiliar na tua aula, irmãos. É um trimestre difícil? Porque ele é muito teológico, tá? A Trindade, explicar a Trindade, falar de Deus teologicamente não é fácil. Então, para você, professor, para você, aluno, material aqui embaixo, ó, visuais, materiais comentados, subsídio, para você aqui embaixo, fluxograma, slide, aqui, ó, nos links aqui embaixo, tá bom? Acesse aqui embaixo no link e tem sobre o material por excelência. Vamos lá, tópico 1, parte 3, o envio do Filho e a Trindade. Anota aí, olha só. O envio do Filho é uma das maiores evidências da relação intratrinitária e da economia da redenção. Embora as três pessoas da Trindade sejam coeternas e iguais em poder e glória, há uma ordem funcional na obra da salvação. Por quê? Porque o Pai, ele é a fonte, o Filho é o mediador e o Espírito Santo é o aplicador. No original grego, a preposição dia, lá, usada frequentemente em relação a Cristo, indica que ele é o agente por meio do qual o Pai realiza seu propósito. Existe uma hierarquia, uma harmonia perfeita e uma unidade de essência, homoses, entre aquele que envia e aquele que é enviado. A doutrina pentecostal enfatiza que essa unidade trinitária não anula as pessoas da divindade, tá? O Filho, ao ser enviado, não deixou de ser Deus, nem o Pai se tornou filho, rejeitando o modalismo. O termo grego koinonia descreve a comunhão profunda que existe na Trindade. Essa comunhão é o modelo para a unidade da igreja. O envio do Filho revela que Deus não é um ser solitário, mas é um ser relacional que deseja incluir a humanidade redimida em sua família espiritual, permitindo-nos participar da vida divina por meio de Cristo. Portanto, a obra da redenção é um esforço conjunto da deidade. O Pai manifesta a sua justiça e amor, o Filho manifesta sua obediência e sacrifício, e o Espírito Santo manifesta o seu poder regenerador. Ao estudarmos o envio do Filho, somos convidados a adorar a Trindade em sua plenitude. A vida cristã deve ser vivida na dependência do Pai, centrada no Filho e cheia do Espírito Santo, refletindo a mesma unidade e propósito que caracteriza o envio do Messias ao mundo para a salvação dos homens. Olha aqui no visual, meus irmãos, o envio do Filho e a Trindade. Olha só, anote aí, o envio do Filho é a expressão de dádiva graciosa, não de mera missão, tá bom? Embora João use o verbo enviar, apostélio, a Escritura enfatiza a ideia de doação. Em 1 João 4,10, o envio do Filho é apresentado como presente gracioso, nascido do amor soberano de Deus. O Pai oferece o que tem de mais precioso, o Filho unigênito. O amor do Pai se manifesta na entrega do Filho, o monoéges, né? A sua dádiva suprema, para que por ele vivamos. 1 João 4,9 revela que a doação tem finalidade vital e salvífica, não simbólica. O envio não estabelece hierarquia ontológica da Trindade. A missão do Filho não implica inferioridade de essência. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a mesma natureza divina, sendo coeternos e consubstanciais. João 1,1, João 10,30. O Filho assume voluntariamente a missão redentora. João 6,38 a 40. Mostra que o Filho é enviado para cumprir a vontade do Pai. Essa obediência é livre, ela é consciente e amorosa, expressando perfeita harmonia trinitária no plano da salvação. Olha só, o Filho não é enviado porque ele é inferior. Não. Mas por amor. Não por hierarquia, mas por missão. A redenção é o presente de Deus ao mundo, entregue na perfeita unidade da Trindade. Tópico 1, irmãos, tipo a seguinte sinopse. O envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai.
o fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Falação 2. O Filho é a plenitude dos tempos. A parte A do 2. A preparação histórica e religiosa. A parte B. O Filho nascido sobre a lei. E a parte C. A adoção de filhos. Irmãos, mais uma vez, a tua lição você vai ler em casa, tá? Vai grifar as partes dela importantes da lição, é mais importante. E aqui na aula aqui gravada, a aula aqui ao vivo aqui no YouTube, você vai pegar as partes explicativas, porque eu estou aqui aplicando a lição hoje, tá? Não vou ler a lição, vou somente aplicar ela com o meu comentário, subsídio, e meu material também visual, os meus banhos, tá bom? Vamos lá, falar assim 2, ó. O Filho e a plenitude dos tempos. Primeiro ponto, a preparação histórica e religiosa. Houve um preparo. Por quê? Olha aqui, ó. Anota aí. A expressão plenitude dos tempos, traduzida no grego pleroma touchorou, refere-se ao momento em que a história humana estava madura para a vinda do Messias. Deus utilizou diversos elementos históricos para preparar o caminho. Olha, primeiro, o Império Romano estabeleceu a Pax Romana, um período de relativa paz e segurança. Além de construir uma vasta rede de estradas que facilitaria a expansão do Evangelho, no plano cultural, a língua grega koinonê, ela tornou-se um idioma universal, permitindo que a mensagem cristã fosse compreendida em diferentes regiões sem as barreiras linguísticas de outrora. Religiosamente, o mundo estava em crise, com o paganismo em declínio e uma busca latente por esperança e significado. O judaísmo, através da expansão da diáspora, havia estabelecido sinagogas em quase todas as cidades importantes, onde a escritura do Antigo Testamento era lida na versão grega da Septuaginta. Isso criou um solo fértil de gentios tementes a Deus, que já conheciam as profecias messiânicas. O termo hebraico para tempo oportuno, né, eti, aponta para essa sincronia divina, onde cada detalhe da geopolítica e da religião convergia para o nascimento de Jesus. Didaticamente, isso nos ensina que Deus é o Senhor da história. Deus não age, irmãos, de forma aleatória, mas Deus governa as nações para que seus propósitos sejam cumpridos. A igreja, nós, igreja, temos que entender que assim como houve uma preparação para a primeira vinda de Cristo, também Deus está trabalhando hoje nos eventos atuais para preparar a sua segunda vinda. A compreensão da plenitude dos tempos fortalece a nossa fé, né, na providência divina e nos encoraja a obedecer os sinais dos tempos com discernimento espiritual e prontidão missionária. Olha só aqui, irmãos, no visual, a preparação histórica e religiosa. Eu coloquei aqui, ó. Primeiro, houve um tempo de redenção, né? O tempo da redenção, ele foi determinado pela Trindade. Por quê? Em Efésios 1, 10 e 11, afirma que Deus governa a história segundo o conselho da sua vontade. A encarnação ocorre no kairos divino, o tempo certo, previamente ordenado pela sabedoria de trinitária. Olha só. Segundo, o Império Romano serviu ao avanço do Evangelho. Irmãos, olha o preparo de Deus. Olha que interessante. A Pax Romana e a paz romana, as estradas e as rotas comerciais facilitaram a mobilidade missionária. O poder político não conhecia o Evangelho, mas foi usado por Deus para espalhá-lo. Gálatas 4:4. O judaísmo preservou a esperança messiânica. Mesmo com rejeição oficial, havia piedosos guardando a redenção de Israel. Simeão e Ana representam essa expectativa viva, o sinal de um povo preparado espiritualmente, irmãos. Olha aqui. A encarnação acontece dentro da soberania histórica de Deus. Por quê? Em Atos 17:26, ensina que Deus estabelece tempos e limites de nações. A história não é caótica. Ela é o palco do agir redentor de Deus em favor da humanidade. E para fechar, o cenário histórico confirma a intencionalidade do plano redentor. Por quê? Nada foi acidental. Política, cultura,
religião convergiram para o nascimento do Salvador. A cristologia bíblica revela um Deus que entra na história no momento exato para salvar, tá? Foi tudo no tempo por Deus determinado, irmãos. Porque, olha só, quando Cristo nasceu, o mundo não estava pronto por acaso. Estava preparado por Deus. A encarnação de Cristo é o encontro do céu com a história no tempo perfeito. Tudo acontece no tempo preparado por Deus. Aqui no tópico 2, assim, parte 2, o filho nascido sob a lei, irmãos. Ouça isso aqui. Em Gálatas 4:4, afirma que o filho nasceu sobre a lei. Isso significa que Jesus, como homem judeu, submeteu-se voluntariamente a todas as exigências da lei de Moisés. Ele foi circuncidado ao 8º dia, até a observância das festas e preceitos morais. Cristo cumpriu perfeitamente o que nenhum outro homem foi capaz de cumprir. O propósito de Cristo ter nascido sob a lei era redimir os que estavam debaixo da lei. O verbo grego ejagorazo significa resgatar ou comprar alguém de um mercado de escravos. A humanidade estava sob a maldição da lei, pois a desobediência trazia condenação. Ao cumprir a lei e levar sobre si a penalidade pela nossa transgressão na cruz, Jesus, ele nos libertou da exigência legalista como meio de salvação. Ele não aboliu a lei, não, no sentido de torná-la irrelevante, mas a cumpriu, transferindo o crente da esfera da condenação para a esfera da graça. Essa doutrina é fundamental para a teologia pentecostal clássica, pois garante que a nossa justiça é imputada por Jesus Cristo. Não somos salvos por nossas obras, não, mas pela obra perfeita do Filho, que nasceu sob a lei. Isso gera no crente uma profunda gratidão e um desejo de viver em santidade, não por obrigação legal, mas por amor àquele que cumpriu tudo em nosso lugar. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, inaugurando um novo tempo de liberdade espiritual e redentor. Não uma projeção humana, mas uma revelação divina objetiva, irmãos. Está aí. Então o filho nasceu sob a lei por quê? Para isso aí, ó, anotou isso aí? E isso é muito importante, irmãos. Tá? Anota aí. Não quer anotar? Então tá aqui embaixo o material. Vá lá na plataforma, assine ela e tem em suas mãos. Olha aqui no banho, irmãos. O filho nascido sob a lei. Porque, primeiro, nascido de mulher, afirma a plena humanidade de Cristo. Em Gálatas 4:4 declara que o Filho assumiu verdadeira natureza humana. Jesus Cristo assumiu natureza humana, tá? Ele não apresentou ser homem, ele tornou-se homem de fato, participando da mesma carne e sangue da humanidade. Hebreus 2:14. Segundo, a encarnação envolve humilhação voluntária do Filho. Por quê? Lá em Filipenses 2:7-8, ensina que Cristo esvaziou-se, assumindo a forma de servo. A cristologia bíblica vê a encarnação como ato consciente de obediência, não perda da divindade. Terceiro, Cristo experimentou as limitações humanas sem pecado. Jesus viveu as fragilidades da condição humana, mas sem corrupção moral. Em Hebreus 4:15 afirma que ele foi tentado em tudo, permanecendo absolutamente santo. E quarto, o nascimento virginal confirma a iniciativa soberana de Deus. Isaías 7:14, Mateus 1:23 revela que a encarnação é obra divina. Ponto. O Filho nasce de mulher, mas não por geração comum, sinalizando que a salvação procede de Deus, não da vontade humana. E quinto, Cristo é o único homem que cumpriu a lei sem pecado. 1 Pedro 2:22 afirma que não houve engano nem pecado em sua boca. Ele é segundo Adão, que obedece onde o primeiro falhou, qualificando-o como perfeito redentor. Vamos lá, irmão, falar assim, a parte 3, tópico 2, né? A adoção de filhos. Olha só. O resultado glorioso do envio do Filho
é que nós recebemos a adoção de filhos, tá? Na cultura jurídica romana, a adoção era um ato solene onde o adotado recebia todos os direitos legais de um filho biológico, incluindo o nome da família e a herança, enquanto todas as suas dívidas anteriores eram canceladas. Olha só, interessante, tá? Quando um filho era adotado, na lei romana, aquela adoção daquele filho, ele tinha todo o direito legal de um biológico, o nome da família, a herança, e também suas dívidas eram canceladas. Olha só, teologicamente, isso descreve a mudança de status do pecador, de um estado de inimizade e alienação para um estado de privilégio familiar diante de Deus. A adoção é confirmada pelo testemunho do Espírito Santo em nossos corações, que nos leva a clamar Abba, Pai. A palavra aramaica Abba é um termo de intimidade e confiança, equivalente a papai, demonstrando que o relacionamento do crente com Deus não é frio ou puramente jurídico, mas caloroso e pessoal. Pela adoção, tornamos-nos cordeiros em Cristo, o que significa que participamos da sua glória e das suas riquezas celestiais pelo Pai prometidas. Olha aqui, irmãos, a adoção de filhos, eu botei assim aqui no visual. A obra de Cristo vai além do perdão. Essa obra, ela concede filiação. Em Gálatas 4:5 ensina que a redenção não apenas remove a culpa, mas confere um novo status. Em Cristo, o pecador perdoado é levado à condição de filho. Cristo é o filho por natureza, os crentes por adoção. João 1,18 afirma que Jesus é o filho unigênito, eternamente gerado. Já João 1:12-13 mostra que os crentes se tornam filhos não por direito natural, mas por graça adotiva. A adoção revela a profundidade do plano da salvação. A salvação bíblica não se limita à justificação. Ela inclui a inserção do crente na família de Deus, com acesso com herança e relacionamento. Efésios 1:5. A linguagem de adoção dialoga com o mundo gentílico. Embora ausente no sistema jurídico judaico, a adoção era conhecida no contexto grego-romano. Paulo usa essa linguagem para mostrar que Deus concede aos salvos plenos direitos de filhos. E o Espírito Santo confirma a filiação adotiva. Em Gálatas 4:6 ensina que o espírito de adoção habita nos crentes, capacitando-os a clamar Abba, Pai. A adoção é relacional, ela é viva e experiencial, não apenas jurídica. Em Cristo, Deus não apenas perdoa inimigos, ele adota filhos, a cruz apaga a dívida, a adoção nos dá um lar. O tópico 2, irmãos, por seguinte sinopse. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias e proporcionando a redenção e a adoção como filhos de Deus. O tópico 3 tem por tema a Trindade no plano da salvação. A parte A, a vontade do Pai realizada pelo Filho. A parte B, a mediação exclusiva do Filho. E a parte C, a aplicação da salvação pelo Espírito. Vamos lá, irmãos. Mais uma vez, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem esta aula, comente aqui embaixo. Deixe o seu joinha, irmãos, porque para nós isso é muito importante, irmãos, tá? Esse canal tem de crescer, esse canal vai crescer, irmão. Então, mas para isso, eu dependo de vocês, tá bom? Se inscrevendo, compartilhando, curtindo e comentando aqui embaixo. Vamos lá. Só assim a parte do tópico 3, né? A vontade do Pai realizada pelo Filho. Anota aí, pelo amor de Deus, irmãos. Anota aí, olha só. A salvação começa na vontade soberana do Pai. O termo grego telema refere-se ao desejo, ao propósito ou decreto de Deus. O Pai é o arquiteto no plano redentor. É dele que emana a disposição de salvar o homem. É de Deus, irmãos. No entanto, essa vontade não permanece no campo das ideias, mas vai se materializar na história através do Filho e da sua obediência indo para a cruz. O Filho declarou reiteradamente: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
demonstrando uma submissão voluntária e perfeita ao propósito do Pai. Essa obediência do Filho não indica inferioridade de natureza, mas uma concordância eterna na redenção. No grego clássico e bíblico, o Filho é o Logos. Ele é a expressão visível, ele é o agente executor do pensamento invisível de Deus. Tudo que o Filho fez na terra, desde os milagres até a cruz, foi a tradução exata da vontade amorosa do Pai. Não há conflito entre justiça do Pai e a misericórdia do Filho. Ambos operam em perfeita sinergia para resgatar a humanidade caída. Para a aplicação doutrinária, isso reforça que o caminho para o Pai é exclusivamente através do Filho, porque o Filho é o único que cumpre perfeitamente a vontade do Pai. O crente deve encontrar conforto no fato de que Jesus não veio para realizar uma agenda própria, mas para cumprir, tá? Para cumprir o que o Pai determinou para o nosso bem. A vida de Cristo é o modelo de obediência que a igreja deve seguir, buscando em tudo glorificar o Pai, através de uma vida que reflita a vontade divina revelada na Escritura. Olha aqui, irmãos, a vontade do Pai realizada no Filho, né? Pelo Filho. Primeiro, a missão do Filho é cumprir a vontade do Pai. Por quê? Jesus declara que a sua encarnação tem um propósito claro: realizar a vontade daquele que enviou. João 6,38. A sua vida não é autônoma, mas é totalmente obediente, orientada pela vontade do Pai. Tá? Ou seja, a missão do Filho é cumprir a vontade do Pai. Segundo, a vontade do Pai envolve a salvação eficaz dos eleitos. Por quê? Segundo João 6, a missão do Filho é garantir que nenhum dos que o Pai lhe deu se perca. A cristologia joanina enfatiza a segurança da salvação baseada na obra de Cristo. Tá? Ou seja, o Pai, a vontade do Pai, ela vai envolver a salvação eficaz de todos nós. Tá bom? Terceiro, a obediência de Cristo é contínua e perfeita. Em João 8,29, revela que Jesus viveu em constante obediência. Não houve ruptura, hesitação ou falha em sua missão ao Pai. A sua vida inteira foi marcada pela fidelidade absoluta. A obediência de Jesus confirma sua perfeita santidade. Cristo não apenas ensinou a vontade de Deus, ele a viveu. Tá? Ele não só ensinou, ele viveu a vontade de Deus. A sua obediência demonstra a sua impecabilidade e qualifica a sua obra redentora. Hebreus 4,15. E para fechar, a obediência alcança seu ápice na cruz. Filipenses 2,8 ensina que a submissão do Filho culmina na morte sacrificial. Então a cruz não é acidente histórico, mas a cruz é o ato voluntário de obediência redentora. Está aí a vontade do Pai realizada pelo Filho. A missão do Filho é cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai envolve a salvação eficaz dos homens. A obediência de Cristo é contínua e perfeita. E essa obediência confirma a sua perfeita santidade. Tá? A obediência ela é alcançada no ápice da cruz, porque a cruz não é acidente histórico, mas a cruz é um ato voluntário de obediência redentora. O tópico 3, assim, parte 2, a mediação exclusiva do Filho, irmãos. Mais uma vez, eu não estou lendo lição, tá? Eu estou aplicando a lição hoje em aula, tá bom? Aplicando. Essa é uma aula aplicativa, tá bom? Olha só. A teologia bíblica estabelece que existe apenas um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. O termo grego para mediador é mesites, que descreve aquele que intervém entre duas partes para estabelecer a paz ou ratificar o pacto. A santidade de Deus e a nossa pecaminosidade humana há um abismo intransponível que nenhuma religião ou esforço humano poderia cruzar. Cristo, por ser plenamente Deus e homem perfeitamente, ele é a única ponte capaz de tocar ambos os lados. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote,
Ele servia como tipo de Cristo, mediando através de sacrifícios de animais. Contudo, esses sacrifícios eram temporários e repetitivos. Jesus, o mediador de uma nova e melhor aliança, ele ofereceu a si mesmo uma única vez, obtendo uma redenção eterna. A sua mediação é eficaz porque ele satisfaz as demandas da justiça divina contra o pecado e, ao mesmo tempo, compadece-se das nossas fraquezas, por nós intercedendo constantemente diante do Pai. A exclusividade da mediação de Cristo é um pilar da fé pentecostal contra qualquer forma de idolatria ou veneração a outros seres. Nem anjos, nem santos, nem Maria pode desempenhar o papel de mediação. Somente Jesus Cristo. Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Olha aqui no banho, irmãos, a mediação exclusiva do Filho. O caminho não é uma ideia. Ele é o caminho, né? Esse caminho não é uma ideia. O caminho não é um sistema. É uma pessoa. Fora de Cristo não há acesso ao Pai. Em Cristo o Pai se deixa encontrar. Ou seja, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aqui. Letra A. Cristo é o único caminho de acesso ao Pai. Jesus afirma de modo absoluto, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Escritura não apresenta Cristo como um caminho entre outros, mas como o único caminho legítimo de reconciliação com Deus. Tá? Letra B, aqui na corzinha aqui mais cinza, né, mais marronzadinha, a exclusividade de Cristo se fundamenta na revelação do Pai. Em João 1,18 ensina que o Filho é a revelação plena e definitiva do Pai. Não há conhecimento verdadeiro de Deus fora da pessoa de Deus. Não adianta. Eu não vou conhecer Deus se não for por Jesus Cristo. Não adianta, irmãos. Não há outro jeito. Tá? Letra C aqui no amarelinho. Somente Cristo satisfaz a justiça divina. Em Hebreus 9,15 afirma que o sacrifício de Cristo é eficaz para a redenção. Nenhuma outra obra humana ou sistema religioso pode atender à exigência de Deus e da sua justiça. Nenhuma, a não ser Jesus Cristo. Aqui na cor branca, a mediação exclusiva de Cristo é trinitária, não isolada. O Pai envia o Filho realiza a redenção, o Espírito Santo testifica do Filho. A exclusividade de Cristo reflete a unidade da ação trinitária. Irmão, a Trindade trabalha em conjunto. Mais uma vez, a Trindade nos mostra o exemplo da unidade. Tá? Aqui no azul, o acesso ao Pai exige resposta ao Filho. A aceitação do Filho não é opcional nem secundária. A comunhão com o Pai passa necessariamente pela fé em Cristo, conforme o testemunho das Escrituras, tá? E para fechar aqui no verdinho, letra F, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 declara que há um só mediador, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, também verdadeiro homem. A sua dupla natureza e qualidade o qualifica exclusivamente para reconciliar Deus e a humanidade. Está aqui, irmão. Então, a mediação do Filho, tá? A mediação é somente pelo Filho. Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Ele não é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, tá? Ele não é um sistema, ele é uma pessoa. Fora de Cristo, é impossível termos acesso a Deus. Para fechar, irmão, a aula de hoje, falar assim, a parte 3, tópico 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Monta aqui, ó, a Trindade trabalhou, né? No ponto A vontade do Pai. No ponto B, a mediação do Filho. E no ponto C, que no 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Olha aqui, olha só. Embora o Pai, ele tenha planejado, e o Filho tenha realizado a redenção, é o Espírito Santo que aplica essa obra ao coração do indivíduo. O termo grego pneuma, associado à obra de redenção, da regeneração, destaca o papel vivificador do Espírito Santo na Trindade. Sem a sua atuação,
O sacrifício de Cristo permaneceria como um fato histórico distante, sem efeito transformador. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça e juízo, conduzindo o arrependimento e a fé em Jesus. O Espírito Santo opera o que a teologia chama de selo, garantindo a posse de Deus sobre o crente e servindo como penhor da nossa herança futura. Na perspectiva pentecostal, essa aplicação não é apenas um conceito forense, mas uma experiência dinâmica e contínua. O Espírito habita no crente, sacrificando-o, guiando em toda a verdade e capacitando-o com dons para o serviço cristão. É ele quem torna real em nós a condição de filhos de Deus, recebida por meio de Cristo. Portanto, a Trindade é completa e harmoniosa na sua obra. O Pai escolhe, o Pai nos escolheu, o Filho nos resgatou e o Espírito Santo nos selou e habita em nós. A vida cristã plena depende da comunhão com o Espírito Santo, que nos comunica as bênçãos da salvação conquistada pelo Filho. A igreja, sob a unção do Espírito Santo, é chamada a testemunhar dessa obra trinitária, vivendo santidade e poder, manifestando os frutos de uma vida que foi verdadeiramente resgatada pelo envio amoroso do Filho de Deus. Olha aqui no visual, irmãos, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Vamos lá. Diz assim aqui, ó. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Chamado de Consolador e Espírito da Verdade, o Espírito é enviado no contexto da missão trinitária, né, irmãos? Olha o contexto. A sua vinda não é autônoma, mas procede do Pai e do Filho, preservando a unidade da Trindade. João 14, 26 e também João 15, 26. O Espírito convence o mundo do pecado, justiça e juízo. Segundo João 6, 16, do 8 ao 11, é o Espírito quem confronta o ser humano com sua condição espiritual. Ele revela o pecado, ele aponta para a justiça de Cristo e anuncia a realidade do juízo divino. Tá? Porque o Espírito Santo ele vai iluminar e ensinar a verdade de Deus. Em 2 Coríntios 4,6 mostra que o conhecimento de Deus não é fruto da razão natural, mas da iluminação espiritual. O Espírito ensina, recorda e aplica a verdade revelada por Cristo. João 14, 26. O Espírito aplica eficazmente a obra da salvação. É ele quem regenera o pecador, sela os que creem e inicia a obra da santificação progressiva. A redenção realizada por Cristo é aplicada pelo Espírito. O Espírito não substitui Jesus. Ele o revela. Ele não atua à parte do Pai. Ele cumpre o seu propósito. Aonde o Espírito age, Cristo é glorificado e Deus é conhecido. De novo, o Espírito Santo, ele não substitui Jesus. Ele revela Jesus. Ele não atua à parte do Pai. Ele cumpre os seus propósitos. Aonde o Espírito age, Cristo é glorificado e Deus é conhecido. O tópico 3, irmãos, tem assim por sinopse: o plano da salvação é a obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Agora, irmãos, a nossa conclusão. Na lição de hoje, irmãos, nós aprendemos, irmãos, lição boa, tá? Trimestre, tá muito bom. Hoje nós aprendemos, né, nós contemplamos como Deus, né, com o seu plano redentor é grande. É um plano manifestado de forma sublime através do envio do Filho unigênito. Nós vimos que a salvação não é obra fragmentada, mas é o resultado de um conselho eterno da Trindade, aonde o amor incondicional do Pai tomou a iniciativa de buscar o homem perdido. Através da análise teológica e linguística, nós compreendemos que o envio de Cristo foi um evento planejado para a plenitude dos tempos, cumprindo todas as exigências da lei e inaugurando uma nova dispensação da graça, aonde o crente é levado à dignidade de filho por adoção, com livre acesso ao Pai.
A verdade prática apresentada reforçou que a unidade da Trindade, ela garante a eficácia da nossa redenção. O Pai enviou o Filho obedeceu voluntariamente, e o Espírito Santo aplica essa salvação em nossos corações, selando-nos para a glória eterna. Esse entendimento deve produzir em nós não apenas um conhecimento intelectual, mas profundo, mas uma transformação ética e espiritual. Por quê? Se fomos chamados com tal profundidade, se fomos resgatados a um custo tão elevado, então a nossa vida deve ser uma resposta contínua de gratidão, santidade e serviço ao reino, refletindo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por fim, fomos exortados a valorizar nossa identidade como filhos de Deus e a reconhecer a exclusividade de Cristo como nosso único e suficiente Salvador e mediador. Em um mundo pluralista e carente de esperança, a Igreja tem o dever de proclamar que o Pai enviou o Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Que a lição de hoje, ela nos inspira a viver com segurança da nossa adoração e adoção e com fervor missionário de quem compreende que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sejamos, pois, testemunhas fiéis dessa manifestação do amor de Deus, aguardando com alegria a consumação final da nossa redenção. Tá aí, meus irmãos, a lição 3, tá? Uma lição muito boa, tá? O Pai enviou o Filho. A lição 3 foi sobre cristologia na essência, irmãos, tá? A salvação do homem, sobre Cristo, como nós somos salvos através do Filho, quando o Pai envia o Filho e todo o seu projeto redentor. A lição 4 tem por tema, semana que vem, a paternidade divina. Mais uma lição muito boa. Irmão, mais uma vez, eu vou aqui aplicar a lição. Não vou ler ela em aula, tá? Somente aplicar. Então, lição 4, a paternidade divina, irmãos. Que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde. Lição 4, em nome de Jesus.